Glória ao nome de Jesus Cristo. Eu quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora para mais um vídeo. Vídeo este de mensagem bíblica. Hoje, acredito que encerraremos o versículo 1 do livro de Obadias. Lembrando, esse projeto nosso, propósito nosso, através desse canal, ele é bem simples. Ajudar os irmãos a crescerem no entendimento da palavra, onde eu peço para você ler o capítulo e eu te ajudo a entendê-lo versículo por versículo. Amém? Se quiser participar conosco, me comunique. Temos turma à distância e temos turma presencial. Fechou? Vamos para cima. Abra aí sua Bíblia. Livro do profeta Obadias, versículo 1. Tem bastante coisa ainda para falar no versículo 1. Vamos ver se a gente consegue falar tudo hoje. Está escrito assim, ó. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Amém? No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre a expressão visão, né? Visão natural e visão sobrenatural. Citamos também o exemplo quando Jesus ele viu Levi, que os seus irmãos viam um traidor, ele se via como trabalhador, mas Jesus via ele como discípulo. Tratamos a expressão visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová. Por ser um profeta menor e às vezes ser um profeta profetizando contra uma nação, ou seja, contra muita gente, provavelmente, é muito provável que alguém olhasse para Obadias como uma pessoa pequena, desvalorizada. E a gente tem que entender que de vez em quando as maiores mensagens de Deus não vai vir de vaso grande, famoso, com status. Vai vir de gente pequena mesmo. Então o valor e a autoridade da mensagem não tem nada a ver com a fama do mensageiro. E citamos o exemplo de Naamã, que ficou irado porque quem veio entregar para ele a mensagem de Eliseu foi um mensageiro sem fama. Aí também tratamos a expressão do versículo 1. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Como o profeta Obadias ele está profetizando para uma nação, ele está profetizando para um grupo. E esse grupo não pode rejeitar a mensagem de Deus. Não pode, porque a mensagem é de Deus. E a cada geração que passa, nós vemos que as pessoas elas têm desvalorizado a mensagem grupal que Deus entregou para o seu povo e só está aceitando mensagens individuais. Culto que tem exposição bíblica, versículo por versículo, bem estudado, bem elaborado, parece que esses cultos são chatos para algumas pessoas, mas o culto que tem, nada contra, tá? Mas o culto que tem pandeiro e samba e roda para lá, roda para cá, eu também gosto disso. Gosto de adorar a Deus com tudo. Tudo que a gente puder adorar a Deus, eu também gosto. Adorar a Deus com tudo que temos. Só que não podemos esquecer da centralidade das Escrituras, tá bom? Nos basear nas Escrituras, basear a nossa vida nas Escrituras. Esse tipo de culto é bom, só que se não tem uma doutrina sólida, bíblica, eu não sei para onde você está indo. Eu não sei nem se é uma igreja bíblica, se pode se dizer assim. Acredito que você me entendeu. Então, hoje existem muitas pessoas frustradas, porque se apegaram a profecias individuais
e acabou se esquecendo da verdadeira profecia, que é a bíblica. Não leem mais a Bíblia, não oram mais. E às vezes colocam toda a sua vida espiritual em uma profecia individual. Tá bom? E aí nós chegamos no versículo 1, que foi onde tratamos a palavra Edom. Na verdade a gente iniciou, só que não terminou. Então vamos lá, Edom. Edom significa vermelho. E em Gênesis 25, do 29 ao 34, é onde Edom ele cai, ele fraqueja por causa de um guisado vermelho. Então a partir dali, Esaú, ele e sua descendência, ele fica conhecido como os Edomitas, ou os vermelhos. Então a fraqueza de Esaú fica estampada nele e na sua descendência. Vermelho não só é a fraqueza de Edom, não só é a fraqueza de Esaú, como Deus por várias vezes também deu para Edom a oportunidade de se redimir, de se arrepender, mas ele não quis, e por isso sua fraqueza se tornou sua própria destruição. Só que para você que está me ouvindo, talvez também a sua tristeza, decepção, queda esteja estampada em você. E quem olha para você só vê o vermelho, só vê a sua queda, só vê a sua fraqueza. Mas vermelho também é o sangue que te purifica. Vermelho também é o sangue que te levanta. Tá bom? Não vou me delongar muito porque eu já falei no vídeo passado. Mas vamos lá, vamos continuar. E aí a mensagem continua a partir daqui. Edom tem a mesma raiz de Adão, tá bom? Porque Edom significa vermelho. Adão vem do barro vermelho. Homem vermelho. É interessante que quando Deus ele criou Adão, Eva, ele deu uma ordem para não comer do fruto. Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A pergunta é, o que tinha nesse fruto? A Bíblia de Jerusalém, ela vai dizer que nesse fruto tinha um poder, chamado poder de decisão. Enquanto Adão e Eva não comessem do fruto, esse poder de decisão estava nas mãos de Deus. Era Deus que decidia para Adão, para Eva, para onde ir, o que fazer, o que não fazer, enfim. Era Deus que controlava. É interessante que enquanto Deus, ele controlava, estava tudo sob controle. Foi só o homem, o ser humano, comer desse fruto, começou a acontecer tragédia. Foi só esse poder de decisão sair das mãos de Deus e passar para a mão do ser humano, começou a acontecer tragédia atrás de tragédia. Caim mata Abel. E se você chegasse em Caim para perguntar por que você fez isso, com certeza ele iria responder como respondeu e com outras palavras para Deus. Tenho minhas razões. Ele não se arrependeu do que fez. Ele apenas tem as suas razões dentro do seu poder de decisão. Lameque, que tinha duas esposas, Ada e Zila, ele também comete tragédia, e o dicionário de John Davis vai dizer que ele faz poesia com isso. Porque feriu um jovem, se não me falha a memória, e matou um homem. E se você chegasse em Lameque para perguntar, por que você fez isso, Lameque? Tenho minhas razões. Poder de decisão nas mãos do homem. Sabe aquele Nimrod que você lê no capítulo 10? Poderoso caçador diante do Senhor? Ele mesmo.
A palavra diante ali não é a favor, a palavra diante ali é contra. Nimrod, ele matou o pai, se casou com a mãe e teve filhos com ela. Se você chegasse em Nimrod para perguntar, Nimrod, você acha que o que você fez foi certo? Nimrod ia responder, tenho minhas razões. Poder de decisão nas mãos do homem. E aí, para encerrar, porque tem bastante. Mas chega no livro de Juízes, tem duas expressões que me assustam ali. A expressão é, e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Poder de decisão nas mãos do homem. Você que é casado, quantas vezes você, sua esposa ou seu esposo, estavam discutindo o mesmo assunto? Só que na sua cabeça, mulher, esposa, você estava certa. E na cabeça dele, ele estava certo. E aí os dois ficaram brigando. Sabe por que isso? Natureza caída. Poder de decisão nas mãos do ser humano. Cada um lutando pelas suas razões. Deus tem uma mensagem para dar para vocês. Jesus veio à terra, ressuscitou, voltou para o céu. Jesus hoje, ele é o intermediário entre Deus e os homens. Quem poderia cumprir o poder de decisão quando estava aqui na terra falou, papai, eu não vim para cumprir o meu poder de decisão, eu vim para cumprir o seu. Em outras palavras, não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a tua vontade. Deixa eu explicar para você o que aconteceu com você, querido, querida, quando você se entregou a Jesus. Quando você se entregou a Jesus, você estava cansado dos seus poderes de decisão, do seu poder de decisão. Você estava cansada do seu poder de decisão. E aí, você só viu que isso só te destruiu. Suas escolhas só te destruiu. Aí o que você fez? Senhor, eu tô cansado do meu poder de decisão porque só me destruiu. Só me sujou, Senhor. Eu tô querendo viver uma nova vida. E aí você se entregou a Jesus. O fruto que você comeu no Éden, através do papai Adão, você colocou para fora. E quando você se entregou a Jesus, a eternidade, oh glória, a eternidade veio morar dentro de você de novo. Ah, irmão, prepara para dar um glória a Deus gostoso aí, pelo amor de Deus. Quando Adão come do fruto, Adão coloca o fruto para dentro e a imortalidade, a eternidade, ele coloca para fora. Quando você se entregou a Jesus, sabe o que aconteceu? Você se cansou do seu poder de decisão que só te destruiu. Aí você se entregou a Jesus e colocou o fruto para fora e a eternidade de novo para dentro. Ah, e vai uma mensagem aqui para os casais. Vai uma mensagem aí para você que é cheio de suas razões. A gente tem que basear a nossa vida nas escrituras. Sabe por quê? Porque quando a gente se entregou a Jesus, a nossa razão morreu na cruz. Quando a gente se entregou a Jesus, as nossas razões morreu em Jesus. Hoje a gente não fala, não pensa, não faz o que quer. A gente fala, pensa e faz o que Ele manda. Por isso que é importante, dentro do casamento, dentro de amizades, dentro de todas as situações da vida, você não tem que lutar pela sua razão. Você tem que lutar pela razão a qual morreu na cruz por você. É por essa razão que você tem que lutar. Por isso, quando estiver conversando ou discutindo, debatendo qualquer assunto com seu esposo, com seu amigo, em qualquer situação, veja se de fato vocês estão falando das escrituras ou se estão falando o que
cada um pensa dentro da situação. Porque se for o que cada um pensa dentro da situação, você não está sendo cristão. A sua razão ainda está aí e ela não morreu na cruz. Agora, se você quiser se converter de fato a partir de hoje, coloque na sua mente, coloque na sua alma, na sua boca, nos seus pensamentos, em tudo em você, que sua razão morreu na cruz. E você vive pelas Escrituras. Você vive pelo que Ele diz para você e não o que você pensa. Esposa, esposo, amigos, qualquer situação. Suas razões morreram na cruz. A sua razão agora se chama Palavra de Deus. Adão, homem vermelho. Poder de decisão nas mãos do homem. Guarde isso, tá? Guarde isso. Quando for debater, discutir, falar sobre qualquer assunto, veja se de fato você está se baseando nas Escrituras ou está se baseando em você mesmo. Porque o seu poder de decisão, depois que você se entregou a Jesus, não está mais em você. Está nele. É ele que decide para você o que falar, o que pensar, o que fazer. Se você é cristão de fato. Agora, se não, se só quer carregar apenas um título vazio, continue vivendo com as suas razões. Vamos continuar? O Deus dos Edomitas, a qual eles também adoravam, era chamado de Deus Cos, Q-O-S, ou Caos, ou Cosé, tá bom? Não sei se estou pronunciando certo, mas é esses deuses aqui. Depois você pode pesquisar aí, ou se não, você pode colocar o Deus dos Edomitas, tá bom? Cos, Caos ou Cosé. O que é interessante é que os Edomitas, eles nasceram numa família crente. Numa família que já adorava o Deus verdadeiro. Abraão, Isaac, Jacó. Eles já adoravam o Deus verdadeiro. E aí, Esaú, por causa de uma decepção com o irmão, se desviou. Ai, meu Deus. Eita, que Deus vai falar agora com alguém. Deus vai falar agora com alguém. Nasceu numa família crente e por causa de decepção com o irmão, sua descendência se desviou. Se desviou por causa da decepção com o irmão. Ai. A igreja, ela não é perfeita, Esaú. Esaú, na igreja, você vai ter muitas decepções. Com pastores Jacó, com irmãos Jacó, líderes Jacó. Você vai ter muita decepção, Esaú. Só que abandonar o Deus verdadeiro por causa de decepção com o irmão, primeiro, mostra que de fato você nunca esteve firmado no Deus verdadeiro. Então essa mensagem hoje vai para você, Esaú, que está fora dos caminhos de Deus por causa de decepção com os irmãos. Irmão Cleberson, doeu, eu sei que dói. Irmão Cleberson, fiquei sabendo de coisas, eu sei que dói, eu sei. E talvez Deus permitiu isso aí só para mostrar para você mesmo que você não estava firmado nele de fato. Se lembra das casas? Uma que foi construída na areia, outra que foi construída na rocha, lembra? Quem foi que criou o vento? Quem foi que criou as correntezas?
Quem foi que criou a chuva? Foi Deus, né? O próprio Deus bateu nas duas casas para saber onde elas estavam firmadas. Às vezes foi o próprio Deus que permitiu isso aí para te bater e mostrar para você aonde você de fato estava firmado. Só que Deus me usa como uma palavra hoje para você, é uma palavra de arrependimento, de conversão, de volta. Hoje você sabe onde você estava firmado. Por isso, se arrependa. A decepção com seu irmão doeu? Doeu. Eu sei disso porque eu te contemplo. Contemplo sua mente, eu contemplo sua alma. Mas, primeiro, eu posso te sarar. Segundo, você estava firmado em você mesmo. Hoje eu faço para você um convite real. O convite real é: sua maior motivação em servir a Cristo tem que ser Cristo. Sua maior motivação em servir a Cristo tem que ser Cristo. Então que a partir de hoje você volte para a presença do Deus a qual você abandonou, o Deus verdadeiro, e você sabe que você está adorando e seguindo caminhos falsos. Volte urgentemente para o caminho e para a presença do Deus verdadeiro. Por quê? Primeiro, ele tem consolo para a sua mente e para a sua alma. Segundo, ele vai te ensinar que independente de tudo, pode o mundo desabar, você sempre tem que estar firmado nele. Por quê? Porque é só assim que de fato mostramos em quem estamos firmados. Quando o mundo desaba sobre nós, é aí que de fato mostramos em quem estamos firmados. Se desviou por causa de decepção com o irmão, se desviou por causa de decepção com o pastor, se desviou por causa de decepção com liderança. Primeiro, Jesus te sara hoje. Segundo, volte urgentemente, que hoje ele te sara, te quer na presença dele, vai te ensinar uma pérola. Recebe. Sua maior motivação em me servir tem que ser eu, tem que ser a minha presença, tem que ser a minha palavra. O mundo, ele sempre vai te decepcionar, o mundo sempre vai fazer o possível para te derrubar, e no dia que ele te derrubar, se levanta e continua caminhando. Caiu, se levanta e continua caminhando. Caiu de novo, se levanta, continua caminhando. Eu te conheço e por isso te dou uma nova chance. Recebe a minha palavra. Se decepcionou com o irmão, mas eu sou teu pai que te firmo hoje na minha presença e te ensino. Sua maior motivação em me servir tem que ser a minha presença. Não pode ser outra coisa. Pare de me servir estando firmado em você. Pare de me servir estando firmado em lideranças. Pare de me servir estando firmado em igreja. Pare de me servir estando firmado em luxo de congregação. Me sirva, não por causa das coisas. Me sirva por causa do que eu fiz por você na cruz do Calvário. Glória. Glória. Vamos continuar. Em Gênesis 25, do 29 ao 34, Esaú, ele faz uma péssima negociação. É isso mesmo. Ele faz uma péssima negociação. Ele troca sua liderança, ele troca seus benefícios de líder de uma casa
Ele troca a sua primogenitura por um prato de comida. Ele troca algo de longo prazo, de um futuro brilhante, por algo momentâneo. Ele troca algo de longo prazo por algo de curto prazo. Algo que comeu ali, se saciou, pronto, acabou. Ele trocou esse guisado. Ele trocou sua primogenitura de longo prazo por uma coisa momentânea. Comeu ali, acabou, acabou. Ele mostra que ele fez a pior negociação da sua vida. E sabe, o ser humano, ele de vez em quando, ele é um pouquinho tonto. Ele quer dar uma de esperto demais, mas ele é um pouquinho tonto. Quer ver? Ó, se eu chegasse em você agora e falasse assim: ô fulano, você quer trocar o seu carro de 200 mil pela minha bicicleta que vale 1.000? O que você me responderia? Você tá louco, é? Eu lá sou idiota? Sou besta? Sou tonto? É isso que você me responderia. Se eu chegasse em você para falar assim: ô fulano, eu tenho um carro de 200 mil e você tem essa casa aí avaliada no valor de 600 mil. Você troca comigo sua casa no meu carro? Primeira coisa que ia ser pontuada aí é que casa, ele é o único patrimônio que com o tempo só vai se valorizando. Carro, você comprou, saiu da concessionária, já não vale o preço que você comprou. Você olharia para mim dentro dessa negociação, me chamaria de doido. Você me chamaria de tonto. Era capaz até de querer me bater. Por quê? Você não quer sair perdendo. E aí chega Jesus. Se eu te oferecesse uma bicicleta para trocar em um carro, você me chamaria de louco, e de tonto e de tolo. Se eu chegasse com um carro de 200 mil e quisesse trocar com você na sua casa de 600, você me chamaria de doido, de louco. Aí vem Jesus, olha para mim e para você e diz: sua vida aqui nessa terra, ela não vai passar de 80 a 100 anos. Eu estou aqui te oferecendo uma eternidade. Eu gostaria de saber se você é esperto agora. Eu gostaria de saber se você é inteligente agora. O que vale mais? Uma vida de 80 a 100 anos? Ou uma eternidade? O que vale mais? Eu gostaria de saber de você, se você é esperto agora. Jesus morreu por mim, por você, para nos dar essa eternidade, porque a nossa eternidade seria outra. Mas Ele nos deu. Que tal você fazer essa negociação hoje?
Já que você não é tonto, já que você é o espertão, a espertona, por que não fazer essa negociação hoje? Por que trocar algo de curto prazo, sua vida de 80, 100 anos, é maior do que uma eternidade, uma vida de longo prazo ou eternidade? Jesus está te dando essa oportunidade. Hoje, através desse vídeo. Se você não é tonto de trocar um carro numa bicicleta, se você não é burro nem burra ao ponto de trocar uma casa num carro, não seja também tonto e nem tonta de trocar uma vida passageira por uma eternidade com Deus. Bora pra cima! Seja fonte. Reserve o tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. E se lembre, é só ler o capítulo e eu te ajudo a entendê-lo versículo por versículo.